Saudações internautas, sejam bem-vindos a este tutorial de Java JPA. Hoje é a terceira parte do nosso tutorial. Vamos começar por dar uma olhadinha aqui no nosso GitHub, Rafa Kendev, Aprenda JPA. Se a gente der uma olhada aqui nos vídeos, a gente está aqui, parte 03, relacionamento 1 para 1, também conhecido como one-to-one. E eu preparei uma agenda aqui para hoje. Primeiro, quero começar por mostrar como a gente vai trabalhar, dar um checkout da nossa nova branch. Depois, a gente vai criar uma nova entidade chamada QR Code, que no diagrama de entidades está bem aqui, ó, QR Code, que é aquele código que pode ir em itens para reconhecer o item. Vocês devem saber mais do que eu. Depois, a gente vai adicionar aquele QR Code no item, tá? Então, um item vai ter um QR Code, apenas um. E depois a gente vai aprender a salvar este item com o QR Code que a gente criou. Então, a gente vai poder salvar esse item com um QR Code. Bem? Então, vamos voltar lá para o nosso editor. Estou aqui no editor e se você acabou de clonar o repositório agora, você vai estar na branch main. Não é essa branch que a gente quer. Vou mostrar aqui. Você deve estar na branch main. Já tem todas as respostas na main. A gente quer mudar, na verdade, para a branch que a gente terminou no tutorial anterior. Então, se eu listar as branches aqui com git branch, essa aqui, ó, parte 02, que foi do jeito que a gente deixou anteriormente. Então, vou mudar para aquela branch. Tranquilo, do jeito que a gente deixou na parte anterior, só que agora eu vou criar uma nova branch chamada parte 03. Tranquilo, vou começar daqui, aí da sua casa você pode começar da parte 02. Voltando aqui para a agenda, Checkout Branch. Esta etapa está concluída. Vamos para a próxima. Criar entidade QR Code. Voltando lá para o GitHub, mostrar o diagrama de entidades. QR Code vai ser uma entidade contendo o código. Se a gente parar para pensar, o que é o código no QR Code? Bom, QR Code é aquela imagem. Se eu for aqui no gerador de QR Code, esta aqui é uma imagem. Só que essa imagem é a representação deste texto. Aqui eu acabei de gerar um QR Code para o meu GitHub repositório. Ou seja, eu não preciso salvar a imagem no banco de dados. O que eu preciso mesmo é salvar o texto, o que vai deixar a minha vida muito mais fácil. Então, o código vai ser, na verdade, o texto que eu quero salvar. Tudo bem? Legal. Então, QR Code é uma entidade. No código mesmo, a gente só precisa de uma classe chamada QR Code com uma string lá dentro, né? Então, vamos para o editor. Aqui eu tenho o meu pacote item que eu tinha criado no tutorial anterior, na parte anterior. E como o QR Code é parte intrínseca do item, então eu vou criar no pacote de item. Então vem aqui, Java QR Code. Legal, temos a classe. Então nessa classe eu tenho que colocar um atributo chamado código, que é uma string. Legal. Contudo, essa classe por si só não é uma entidade ainda, né? Vamos seguir os passos do tutorial anterior. Para ser uma entidade, tem que estar anotada com o @entity do pacote Jakarta Persistence. Também precisa ter algum identificador, algum ID. Então, vou criar um atributo chamado ID do tipo integer, né? E vou anotar ele com @id do Jakarta Persistence. Tranquilo. Contudo, se a gente deixar do jeito que está, a gente vai ter que gerar o ID manualmente. Ao invés de fazer isso, eu quero que o Jakarta Persistence, o JPA, faça isso para a gente. Então eu vou anotar com generated value,
que vai criar uma sequência de values. Toda vez que a gente salvar um QR Code, vai incrementar o código baseado no último código. Então, vem aqui. E para finalizar, a gente ainda tem que criar gets and sets para todos os atributos. Você pode gerar manualmente, mas no meu caso eu vou só anotar com Lombok, que vai gerar para mim, né? Vai gerar para a gente. Então vou lá anotar essa classe com getter and setter. Tranquilo, já temos a entidade que já está com todos os requisitos para ser uma entidade, né? Vamos voltar lá para a agenda. Criar a entidade QR Code. Esta etapa está concluída. Está seguindo rápido o tutorial de hoje. Agora vamos adicionar um QR Code em um item. No item. Se a gente olhar de novo o diagrama de entidades, item, 1 para 1 código, QR Code, né? Então, se a gente pensar em classes, o item vai ser uma classe. Se a gente pensar em objeto, né? Arquitetura orientada a objeto, o item é uma classe e um dos membros daquela classe vai ser um QR Code. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Vai lá na classe item e colocar um QR Code lá dentro. Vamos lá. Tranquilo. Nossa classe já tem um membro chamado QR Code, um membro QR Code. Só que agora eu quero criar um teste para demonstrar como é que a gente pode adicionar esse QR Code ao item, né? Voltando aqui para a agenda, eu quero mostrar como fazer isso aqui, mas em um teste. Ou então vou criar o teste. Aqui no pacote de teste, o último teste foi chamado tutorial 02 teste. Então vou criar o tutorial 03 teste para o vídeo de hoje, parte 3. Legal. Tá aqui o teste. E se você lembra do tutorial passado, esse teste a gente vai ter que usar os recursos do Spring. Então eu vou anotar ele com Spring Boot Test. Agora a gente pode tirar proveito das funcionalidades do Spring. Agora vamos criar um novo teste chamado salvar item com QR Code. Agora vamos anotar com @test para dizer para o framework que é um teste. E voltando para a agenda, agora a gente quer implementar esse teste aqui para adicionar um QR Code no item. Eu prefiro criar o item primeiro, depois criar o QR Code e atribuir o QR Code no item. Voltando aqui. Então vamos criar o item. O item eu quero colocar no mínimo um nome no item. Eu vou fazer isso com constantes, tá? Eu acho mais elegante para fazer as acessões do teste. Então vou criar uma constante chamada item nome. E quem nunca teve um Nokia 3210, né? Das antigas eu tive. Vamos atribuir aquele nome. Agora a gente já está na condição de criar um QR Code. Vamos criar um QR Code. QR Code tem um atributo chamado código. Então vamos criar um código que seria a representação de um QR Code. Tá aí, uma constante QR Code que por enquanto está apontando lá para o GitHub Repository. Agora eu vou atribuir esse QR Code, vamos chamar QR Code código. Agora atribuir esse valor ao QR Code.
E para concluir, a gente tem que atribuir o QR Code no item. Então vamos dar um set. Beleza, voltando aqui para a agenda. Adicionar QR Code no item, tá? Já está atribuído, a gente já concluiu essa etapa aqui. Tem uma coisinha faltando. A gente ainda não disse para o JPA como o item tem que entender esse QR Code sendo um relacionamento 1 para 1. Não vou fazer isso agora, porque eu quero mostrar o erro que vai dar. Por agora, vamos começar essa etapa aqui, salvar item com QR Code. Então, o que a gente precisa salvar é o item que a gente acabou de criar. Então, tá fácil. Aqui, a gente tem que salvar esse item. Lembrando lá do vídeo anterior, a gente tem que pedir para o item repository, que estende o CRUD repository, e lá vai ter um método para a gente poder salvar o item. Então, vou inserir aqui o item repository usando o dependency injection. Agora a gente vai ter uma instância item repository e pode pedir para salvar o item. E vamos rodar o teste, vai dar um erro, mas é um erro bem comum. Eu quero mostrar o erro para você poder reconhecer o erro. O teste falhou, e se a gente olhar aqui na exceção, deixa eu achar a parte relevante para a gente. Tá aqui, essa é a parte relevante. Tem um monte de informação, mas é isso aqui que importa para a gente agora, tá? Could not the term recommend a JDBC type for item QR code? Tá? Vamos entender isso aqui melhor. Dentro do item tem um QR code, e tem mesmo. Mas não pôde compreender qual que era o JDBC type para um QR code. Espera aí, vamos voltar lá para o item. Olha, explicar o que está acontecendo. O JDBC driver, que é responsável por salvar, fazer a parte mais baixa, integração mais baixa com o banco de dados, vai pegar esse string e vai dar um insert no banco de dados, né? Só que lá vai ter um mapeamento dizendo assim, bom, string eu sei que pode ser um varchar, ou pode ser um text, etc e tal. Só que quando integer é, sei lá, int ou tinyInt, etc. Mas quando chega aqui no QR Code, aí vai ter um problema, que não vai ter uma classe chamada QR Code no JDBC Driver. Essa aqui é a nossa classe, a gente que fez. Ou seja, o driver, o JDBC Driver, quer serializar isso, só que não conseguiu identificar nenhum candidato para serializar esse tipo de objeto. Ou seja, ao invés de fazer um relacionamento 1 para 1, o JDBC Driver está tentando serializar aquele objeto e pôr lá na coluna. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer é um relacionamento 1 para 1, onde o item tem um QR Code. E é agora que a gente pode colocar a anotação que... Pronto, vai essa anotação aqui. Deve ter resolvido aquele nosso problema. Vai ter um outro problema, mas eu quero também explorar o próximo erro com vocês. Se eu rodar o teste de novo, falhou. E vamos dar uma olhada aqui na stack trace, nos logs. Pronto, essa aqui é a parte mais relevante, tá? Object References and Unsaved Transient Instance. Pô, o objeto tem uma referência que é transitória e não salva. Save the transient instance before flushing. Então, primeiro você tem que salvar a instância temporária em transição antes de mandar para o banco de dados. Tá? E aqui faz até uma referência ao item QR Code. Tá, vamos tentar entender isso aqui. Dentro do item tem um QR Code, só que aquele QR Code ainda não foi salvo. E é verdade. Bom, vamos olhar lá para o banco de dados relacional.
como a gente faria essa operação? Primeiro, inserir, vai dar um insert numa tabela chamada QR Code, aí vai gerar um ID, vai ter um ID lá, vai pegar aquele ID e colocar como referência estrangeira na tabela item, né? Vai fazer tudo isso. Ou seja, do jeito que está aqui, primeiro a gente tem que salvar o QR Code, para depois poder salvar o item, né? Então, vamos fazer isso. Voltando aqui no teste, a gente quer salvar o QR Code. Poxa, peraí, mas como é que eu salvo o QR Code? Bom, igual no tutorial passado, tem que criar um repository para o QR Code, aí a gente pode salvar e depois salva o item. Então, vamos criar um repository QR Code here. Tá, QR Code, que é uma interface, e a gente tem que estender o repositório do Spring, no caso o CRUD Repository. O CRUD Repository pede duas marcações genéricas. A primeira é o tipo de entidade que este repositório está relacionado, ou seja, qual vai ser a entidade que a gente quer manipular nesse repositório. Vai ser o QR Code. Então vamos colocar aqui QR Code. E a segunda marcação genérica é qual o tipo do ID da entidade. Vamos olhar QR Code. O tipo do ID é integer. Então aqui a gente coloca integer. Legal, a gente já tem satisfazer os requisitos do repository. Vamos voltar para o teste e poder salvar o nosso QR Code. Bem aqui, vou salvar bem aqui junto com o QR Code, né? Então vamos pegar aqui, a gente tem que inserir, usar inversão de dependência aqui. Então vamos criar a instância. Agora que a gente tem a referência do QR Code Repository, a gente pode finalmente salvar o QR Code. Legal, por enquanto ficou assim. A gente cria o item, cria o QR Code, salva o QR Code, depois atribui o QR Code que a gente acabou de salvar no item e, por fim, salva o item. Vamos rodar aqui o teste para ver o que vai dar. O teste passou, vamos dar uma olhada aqui no log para ver o que aconteceu. E olha só que legal, que bacana. Criou uma tabela item e uma tabela QR Code. E as tabelas foram criadas, só lembrando, porque aqui na configuração a gente marcou como Generate DDL True. Então, por isso que criou as tabelas para a gente não precisou fazer DDL manualmente. Voltando aqui, criou uma tabela item e uma tabela QR Code. E olha só que interessante. Já entendeu o relacionamento entre item e QR Code e criou aqui uma nova coluna na tabela item, chamada QR Code ID, que é a chave estrangeira para a tabela QR Code ID. Tá até falando aqui, ó, cria a chave estrangeira aqui pra gente, tá? Maravilha, é isso que a gente queria. Agora vamos olhar os SQLs que gerou, né? Primeiro deu um insert na QR Code, depois deu um insert na tabela item. E aqui, ó, QR Code, que foi o mesmo ID que foi gerado aqui. E é assim que no banco de dados relacional vai manter o relacionamento, né? Maravilha, missão cumprida, vamos para casa. Não é bem assim, né? Não faz isso. Este teste aqui não está verificando nada. Eu sei que é um tutorial, mas vamos deixar o teste bonito, né? Vamos pelo menos verificar
se a gente for lá buscar no banco de dados, se aquele item mesmo existe de verdade, e se naquele item tem um QR Code. Então vamos fazer isso. Se você lembra do tutorial anterior, a gente pode dar um Find by ID e depois que encontrar o item do banco de dados, a gente pode verificar se aquele item tem mesmo um QR Code. Então vamos lá, item repository Find by ID. Passando o ID do item. E lembrando que este método retorna um optional, né, um optional da entidade, ou seja, um optional item. E a gente pode trabalhar com optional usando o if present. Tá, agora a gente tem um item do repositório, a gente pode verificar se o QR Code não é null, né? Se existe mesmo um QR Code. Tá aqui, assert not null, item do repositório, get QR Code. Então, não pode ser nulo. Além de não nulo, a gente pode verificar se o código bate, né? Então vamos lá. E aqui, para deixar mais abrangente, a gente também verifica se o código está correto com as nossas expectativas. Por fim, se rodarmos o teste, passou. Contudo, semelhante ao tutorial passado, tem um possível falso positivo aqui. O teste pode passar, mas sendo que não deveria. Aqui no if present só roda se encontrou uma representação daquela entidade no banco de dados. Contudo, e se não encontrar, né? Se não encontrar, não vai executar esse trecho e o código e o teste vai passar. A gente não quer que passe. Por exemplo, eu vou demonstrar. Se eu passasse o -1 aqui, né? Deveria falhar. O teste deveria falhar, porque a gente salvou o item, mas não encontrou nada, né? Então, se eu rodar o teste agora, não falhou, é um falso positive, né? O que eu quero agora é passar uma condição aqui no if present. E se não encontrar, né? Ou seja, a gente muda do if present para if present or else. E aqui na segunda condição a gente pede para o teste falhar, né? Tá aí. Se não encontrar, neste caso não vai encontrar, porque é -1, vai falhar o teste. Vou rodar o teste de novo. Falhou. Agora tá tranquilo, porque é do jeito que eu queria. Se eu vier aqui agora e passar item, passar o ID do item, agora deve passar o teste. Tá aí, legal. Tem um teste bem robusto agora e agora missão cumprida de verdade. Pode deixar o código assim, eu vou colocar lá no GitHub. Se você tiver alguma pergunta, deixa no comentário. Se quiser saber mais sobre Optional e Java Functional, pede no comentário. E por enquanto é só isso. Até a próxima.